Nos próximos anos, eu creio que Deus vai liberar uma onda de compaixão e amor. A graça de Deus vai ser liberada no meio da igreja de uma forma tremenda. E Deus vai restaurar, e Deus vai sarar muitas vidas nesses próximos anos. Nesses últimos 2 meses, eu viajei por várias nações, ou 2 ou 3 meses. E uma coisa que eu percebi em algumas nações que eu estava, é que os homens estão com medo. E eles estão apreensivos. E o Senhor tem me falado, Judson, agora é a hora da geração profética se levantar. Porque quando os homens não sabem para onde ir, alguém precisa saber, eu sei o que Deus está fazendo. E eu sei qual que é o coração do Senhor. Sabe, eu creio que Deus tem trazido vocês aqui para que você possa receber algo do coração do Senhor. Eu sei que vocês têm tido aulas de harmonia, de música, e muitos ministros abençoados têm vindo aqui e ministrado sobre a sua vida. Mas essa noite eu quero falar com você como eu falaria com líderes no Brasil. A maioria de vocês são ministros de louvor, ou são pastores, ou são líderes, não é verdade? Sim ou não? E Deus tem levantado uma geração de ministros com características diferentes. Deus tem levantado nessa hora líderes que são diferentes do que nós pensamos que seja liderança. Meu Espírito, Senhor. Muitas coisas têm queimado no meu coração nesses últimos meses. Tantas coisas eu pensei, eu vou compartilhar isso, eu vou compartilhar aquilo. E eu tenho estado feliz pela intervenção de Deus, a intervenção do Senhor. Deus está movendo e Ele está trazendo esperança para a igreja. No momento em que nós vivemos da história, nós precisamos entender o que Deus está fazendo e discernir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento. E você precisa discernir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa saber o que está acontecendo. Nós precisamos de homens, de ministros de louvor, que sabem aquilo que está acontecendo espiritualmente. Que sabem aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está no coração do Senhor. Eu estou fazendo um estudo sobre Jó esses dias. Eu estou impressionado com o livro de Jó. Porque Jó, ele diz assim, ele era um homem íntegro que amava o Senhor, que andava em integridade, que adorava, e o Senhor tinha orgulho de Jó. Mas no final do capítulo, Jó disse, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino e me arrependo. Eu pensei, Deus, quantos de nós estamos ministrando? E nós falamos do Senhor, nós somos gente boa, o Senhor nos ama, o Senhor tem orgulho, mas a nossa revelação de quem o Senhor é limitada. E ele se arrependeu, ele disse, eu me arrependo. Sabe? Uma das coisas... Uma das coisas que a igreja precisa se arrepender é de conhecer pouco o Senhor. Ministros de louvor precisam conhecer o coração de Deus. Nós nos especializamos em conhecer o coração dos homens, porque nós queremos agradar os homens. Mas na verdade nós somos chamados para agradar o Senhor. E nesses dias, estenda suas mãos para mim, ora, fala, Deus ajuda os juntos nessa noite. Nós terminamos. Jesus, me ajuda. E eu vejo vocês como líderes que Deus está levantando para adorar, para conduzir a igreja.
ou talvez para pastorear, ou para liderar, ou para outro tipo de ministério, eu não sei que Deus tem te chamado. Mas essa noite eu vou falar com vocês aquilo que está no meu coração para liderança. Eu não quero que você fique escandalizado com algumas coisas que vão sair dos meus lábios. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu amo vocês. E por isso eu vou falar algumas coisas que eu quero falar essa noite. A Bíblia, ela trata o assunto de liderança com muito zelo. Pois para cruzar para o outro lado, para entrar na terra que Deus tem para nós, nós precisamos de lideranças que entendam aquilo que Deus tem. Eu tenho falado nesses últimos meses que nós temos líderes que fazem o povo sair, mas que não fazem o povo entrar. Nós precisamos de líderes que façam a igreja sair, mas que também façam a igreja entrar. Em outras palavras, nós precisamos conduzir a igreja ao destino que ela tem em Deus. Você como ministro, você precisa ter a graça de levar o povo, mas não deixar o povo morrer no deserto. Mas fazer com que o povo cruze para o outro lado. Sabe de uma coisa? A geração de Josué teria morrido se eles não tivessem Josué e Caleb que disseram: eu creio que nós podemos atravessar para o outro lado. Nós precisamos de líderes visionários. Líderes que digam: eu sei que Deus tem nos chamado para algo tremendo. Eu sei que Deus me chamou para essa hora. Eu sei que a minha vida não é um acidente da história. E Deus me separou para marcar a minha história e para conduzir uma geração. Eu sei que Deus me chamou. Mas ao mesmo tempo, uma liderança corrupta pode impedir que uma geração inteira entre numa terra prometida. Assim como líderes bons e agradáveis ao Senhor conduzem toda uma nação ou toda uma geração, da mesma forma, líderes corruptos podem impedir que uma geração entre. O exemplo disso são os filhos de Eli. Sabe, eu gosto muito da história do filho de Eli. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito temor quando eu falo daqueles tipos de líderes. Porque toda vez que eu penso sobre os filhos de Eli, eu penso sobre o juízo de Deus. E pesa sobre mim o peso que existe uma responsabilidade concreta sobre nós que estamos liderando, seja louvor, seja qualquer área que você está liderando. Você tem uma responsabilidade de conduzir o povo de Deus ao lugar certo. Se você conduzir o povo para você, você está conduzindo eles para o lugar errado. Em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 10 em diante, nós vemos algo interessante que aconteceu aqui. O povo de Israel saiu para a guerra, e eles começaram a perder a guerra. Então eles viraram para o povo, viraram e disseram: manda trazer a arca, manda trazer a presença de Deus para o meio da batalha para que a gente ganhe. E a Bíblia diz então que eles trouxeram a arca, e quando eles trouxeram a arca, houve uma grande alegria. Mas mesmo com a arca, eles perderam 30.000 homens. Inclusive Ofni e Finéias morreram. Minha avó sempre falava quando eu era pequeno: cuidado com os filhos de Eli. A gente tinha um medo, né? E a gente não gostava dos filhos de Eli. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu entendo que minha avó estava certa quando ela dizia: nós precisamos ser diferentes. Vira para alguém que está do seu lado e diga: nós precisamos ser diferentes. Antes nós falamos um pouco sobre a liderança de Ofni e Finéias, ou de Eli. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Samuel. Tudo bem se eu descer e ficar mais perto de vocês? Isso aqui pode descer ou é pecado? Não, né?
o livro de Samuel, no versículo 3, diz que as visões eram raras. A palavra de Deus era rara em Israel naquela época. O livro de Samuel começa, começa numa época estéril e seca do povo de Deus. Não havia visão, não havia sonhos, não havia revelação. Era uma época seca, uma época estéril. E Israel estava sem revelação, sem visão. Está em 1 Samuel capítulo 3. E eu quero abrir uma pausa aqui. Eu quero falar um pouco para vocês da importância de termos revelação e o mover profético no nosso ministério e nas nossas igrejas. Quando você não tem revelação, quando você não tem visão, a Bíblia diz em Provérbios que não havendo visão, o povo se corrompe. Em outra tradução, se eu não estou enganado, diz que o povo anda sem rumo. E quando você anda sem rumo, você acaba se perdendo. Vira para o seu irmão e fala, você precisa ter revelação. Você precisa ter visão. Você precisa ter um mover profético no seu ministério. Então Israel estava passando por um momento de sequidão. Eles não tinham visão para o futuro. Eles estavam estéreos. Quando você não tem visão do futuro, é como se você está congelado no tempo. Deve ser uma sensação terrível, né? Nós precisamos ter visão daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai realizar, daquilo que Deus vai mover. Você diz, eu estou aqui, mas Deus está me levando para lá. Mas Israel não tinha visão do futuro. Quando você não tem visão do futuro, o que você faz se torna apenas ritos religiosos, repetição, e você faz porque você já está acostumado a fazer. Mas você não faz porque você diz, eu estou fazendo isso porque eu estou me preparando para aquilo que virá. E o livro de Samuel começa com uma mulher chamada Ana, que era casada com um esposo que a amava, mas porém ela era estéril. A esterilidade fala da falta de revelação, da falta de visão. Você diz, Justin, você está viajando na maionese. Então, não, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você gera filhos, você projeta o futuro. Na Bíblia sempre diz Josué, filho de Nun. Davi, filho de Jessé. Significa que você fala, talvez eu não vou estar aqui, mas meus filhos vão possuir a herança. Quando você gera filhos, fala de que você está gerando algo e você tem esperança para o futuro. Quando você não gera, é como se você diz, eu morri e acabou. Mas quando você gera, quando você tem visão profética, é semelhante a uma mulher que era estéril e não é estéril mais. Ela diz, agora se eu morrer não tem problema, os meus filhos vão carregar o meu DNA, e eles vão correr, e onde eles passarem vão se dizer, filho de fulano de tal, ou filho de fulano de tal. A esterilidade é semelhante à falta de visão profética e de revelação profética. Então o livro de Samuel começa com um paralelo. Aquela mulher estéril representava uma nação que não tinha expectativa do futuro. Mas aquela mulher abriu a boca e começou a clamar ao Senhor. E Deus mudou a história dela. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos entender para onde Deus está nos levando. Nós precisamos fazer como Ana, clamar desesperados por filhos. Clamar desesperados para que Deus gere em nós algo do coração dele. Que nós possamos sonhar com amanhã.
Já Eli, ele se acostumou a viver com a sequidão. Existem ministros, existem líderes que se acostumaram a todo domingo ir na igreja e cantar aquelas musiquinhas, fazer o povo pular, bater palma e voltar para casa do mesmo jeito. Deixa eu te dizer, não precisa ser dessa forma. A igreja precisa chegar no domingo à noite, ou em qualquer reunião que eles tiverem. Eles precisam ter uma expectativa. Será hoje que Deus vai romper tudo? Será que é hoje que vai explodir tudo e a glória de Deus vai entrar? Será que é hoje que nós vamos como que voar com a glória de Deus? Será que é hoje que os paralíticos vão levantar? Será que é hoje que Deus vai romper? Porque eu tenho visão de que Deus vai fazer isso, isso e isso e isso. Eu estou gerando, eu não sou estéril, eu tenho uma visão para o futuro. Senão você não passa de um Eli, sentado numa cadeira, olhando a vida passar. Quando nós não temos visão, quando nós não temos revelação, estamos correndo atrás de algo concreto em Deus. Nós começamos a nos perder no meio do caminho. Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vós. Sabe por que eu me santifico? Porque o Senhor falou, sem santidade ninguém virá a Deus. Eu tenho uma visão de estar face a face com meu Deus. Sabe por que eu vivo uma vida de pureza? E todo dia eu falo, me santifico. Porque eu não sei se é hoje que o Senhor vai falar, sobe aqui, deixa eu ver a sua face, Jusson, e veja a minha face. E a palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Eu me santifico porque eu tenho uma visão para o futuro. Quantos estão me entendendo? Isso faz sentido? Aquela geração de líderes não tinha visão. Por isso eles começaram a se corromper. Eles começaram a pecar, se prostituir, a manipular, a oprimir o povo. Quando ministros não têm uma visão de Deus, eles começam a se corromper. Quantos estão me entendendo? Era para mim falar sobre graça essa noite. Mas o Senhor me pegou hoje com essa palavra. Alguns de vocês precisam se tornar grávidos de algo de Deus essa noite. Alguns de vocês precisam ter uma visão de apenas 30, 40 minutos de louvor na sua igreja. Alguns de vocês precisam sonhar mais do que apenas, é isso mesmo, é o meu ritual. Os filhos de Eli, eles tinham um ritual. Todo dia eu faço isso, eu recebo o sacrifício, vou lá na porta, ok. No outro dia eu faço isso, eu faço aquilo, eu recebo meu salário, ok. Sabe de uma coisa? Todo dia eu me levanto, faço isso, mas eu espero, será que isso vai romper hoje? Será que isso vai romper hoje? Porque meu coração queima com o avivamento que Deus prometeu, meu coração queima com as promessas que Deus deu para essa nação, meu coração queima quando o Senhor falou que Ele vai varrer uma nação inteira com a glória dEle, e eu faço o que eu faço, esperando algo, gerando algo em Deus. Você está me entendendo? Líderes que não têm visão, eles se corrompem e corrompem o povo que está com eles. O povo de Israel tinha pouca visão, era raro, por isso o sacerdócio estava corrompido. Sabe, ministros sobem para tocar na plataforma, eles nem sabem o que Deus está querendo fazer com a igreja. Para eles o fim é tocar. Cara, isso é tão vazio.
Davi tocava e os demônios de Saul corriam. Davi tocava e liberava os céus. Davi tocava, mas ele sabia que ele tinha uma unção de rei sobre ele. Davi tocava e enquanto ele adorava, ele sabia que Deus tinha chamado ele para algo mais. Você precisa ter uma visão. Quantos estão me entendendo? Eu estava na Hungria. Uma das palavras que eu fui ministrar na Hungria, nós fizemos uma conferência profética. Eles pediram para, por favor, venha ministrar sobre o ministério profético. E sabe uma coisa que eu experimentei ali? É que Deus realmente está liberando uma palavra para todas as nações. Deus está liberando uma palavra na adoração. Deus está liberando uma palavra na adoração profética. Deus está liberando uma palavra de que nós vamos para frente. Deixa eu te dizer uma coisa. O Brasil tem músicos extremamente talentosos. Tem canções lindas. Cada vez que eu ouço um CD novo, eu ouço algumas canções que irmãos compõem. Eu falo, meu Deus, que canções lindas. Mas eu oro para que essa geração seja uma geração que tenha uma visão de que o nosso descanso não é aqui, mas Deus nos levantou para marcar a nossa geração. Eu oro para que Deus levante líderes que não sejam como os filhos de Eli, e nem como Eli, mas que sejam homens que tenham uma visão clara do coração de Deus.